Mas a gente tem hoje um governo que é associado à esquerda. É, né? E bom, eu sei que tu não concorda com isso que eu acabei de. Apesar de eu disse que ele é associado à esquerda, né? Isso. É um governo que, se você for perguntar pra qualquer. Se a gente descer aqui na rua aqui e perguntar que se é a esquerda ou a direita que tá no poder, os caras vão falar que é a esquerda. E tu discorda disso Isso. porque tu é comunista. Comunista é uma lógica um pouco mais radical da parada. E veio o Gaiofato aqui que chamou o Haddad de príncipe neoliberal do PT. Boa. Tu acha que isso é uma boa definição? Como é que você avalia, por exemplo, um governo tido como de esquerda no Brasil? Tá. Desse que a gente tá vivendo, Lula 3. Vamos lá. Como eu comecei... Tu gostou do Lula 1 e 2? Não. Pra mim, acho que o último bom presidente que a gente teve no Brasil foi João Goulart. Tá. Né? João Goulart foi o último bom presidente que a gente teve no Brasil. Qual é a questão pra mim? Vamos lá. Isso não é negando os méritos da trajetória do Lula, do PT e por aí vai. É uma discordância aqui de estratégia e de tática. No capitalismo, um governo capitalista, ele tem limites muito claros, né, do que ele pode fazer. Dentro desses limites, uma das coisas que é possível é você aplicar uma estratégia política reformista, que é, mesmo não superando o capitalismo, porque você não supera o capitalismo com mero governo, você consegue produzir melhoras na vida da classe trabalhadora, você consegue produzir ganhos, transformações significativas na vida da classe trabalhadora. Um exemplo de uma reforma. No Brasil, até a Constituição de 88, não existia sistema de saúde público. Só tinha os INAMPs, que era basicamente uma cobertura de saúde para quem tinha carteira assinada. E quem não tinha carteira assinada? Estava descoberto, dependia de caridade ou não ia no médico, morria e era isso. O SUS muda a lógica de saúde no Brasil, bem ou mal, com todos os problemas, mas todo mundo tem, teoricamente, acesso à saúde na média, na alta e na atenção primária, né? Na atenção primária, na média e na alta complexidade. Perfeito? Então, o SUS foi uma reforma. Aquilo mudou a dinâmica da saúde no Brasil. Tem um antes e um depois do SUS, beleza? Qual é a minha questão com o governo Lula? O governo Lula nunca lutou por reformas no Brasil. Então, a gente está falando do quinto governo petista, em que as promessas de campanha do Lula, ele nunca lutou para colocar em prática, para fazer uma reforma agrária, para fazer uma reforma política, para fazer uma reforma da mídia, para fazer uma reforma da educação, uma reforma urbana. Isso não significa que o governo Lula não tenha feito políticas públicas importantes, como Luz para Todos, o Programa Cisternas do Nordeste, o Bolsa Família, ampliação das universidades públicas, etc. Só que política pública, ela tem uma duração menor, um efeito menor, acaba que troca o governo, a política pública acaba, né? Porque é menos profundo, é menos enraizado na sociedade e não resolve os problemas de maneira mais estrutural. Hoje, o governo Lula, eu classifico como um governo neoliberal. O elemento central do governo Lula é neoliberal. Por que é neoliberal? Porque a equipe econômica dirigida pelo Fernando Haddad tem como prioridade o que a gente chama de ideologia de austeridade. O que é isso? É a ideia que é preciso, de maneira permanente, reduzir o tamanho do Estado, cortar gastos, reduzir a presença do Estado na economia, reduzir direitos sociais e, claro, cortar gastos só os gastos que atendem a classe trabalhadora.